Tecnologia, o conhecimento a serviço de novas ideias. A possibilidade de criar um novo mundo a partir de invenções que mudam a vida das pessoas. Ela pode ser nossa maior aliada, mas também nossa pior inimiga. Quantos celulares você já teve na vida? Quantos computadores já comprou? Impressoras, laptops, mouses? Quantos rádios, televisores, câmeras, eletrodomésticos? Agora, multiplique isso por milhões, por bilhões. Imagine quanto a humanidade já descartou e tem descartado. Além do lixo orgânico, o papel, as embalagens plásticas, os resíduos industriais, agora entra em cena esse novo lixo, o lixo tecnológico, o lixo eletrônico. Você sabe qual o impacto que ele causa? Sabe o que fazer com ele? No programa de hoje, a gente vai mostrar como usar, reciclar e reutilizar essas maravilhas modernas. Inovação, o futuro em nossas mãos. O que existe de mais moderno e mais atrasado. Lixo eletrônico, o mal que ele causa e as soluções que já existem para minimizar o seu impacto. Agora, no Biosfera, onde o mundo melhor é possível. Até pouco tempo atrás, usar um computador, falar ao celular ou mesmo ter um tablet parecia coisa de ficção científica. Eram ideias que demorariam a acontecer. A rapidez com que os avanços vêm sendo realizados tornou cada uma dessas coisas mais que possível. Tornou essas coisas cotidianas. E as novidades continuam se sucedendo em altíssima velocidade. Quanto mais novidades produzimos, mais produtos inundam o mercado. Quanto mais produtos são consumidos, mais são descartados. E então surge esse novo elemento que vem chamando cada vez mais atenção, o lixo eletrônico. O lixo eletrônico corresponde àqueles utensílios ou equipamentos, todos os que usam corrente elétrica ou campos eletromagnéticos para o seu funcionamento. Quando chegam no fim da vida útil ou ficam obsoletos, o consumidor, o proprietário, pode ser uma empresa também, tem que descartá-los e aí eles se transformam em resíduos. Pois bem, se a preocupação com os resíduos tradicionais já é grande, imagine com essa nova demanda. O lixo eletrônico veio para ficar e a gente não está falando da lixeira do seu computador, não. Em 2012, o Brasil teria gerado cerca de 980 mil toneladas de resíduos eletroeletrônicos. E esse modelo prevê um crescimento, né, de geração e do descarte de resíduos na ordem de 8% ao ano até mais ou menos 2016, porque se imagina que haverá um descarte daquilo que está guardado nas nossas residências. Há um estoque de resíduos, né, que vai acabar sendo descartado. Esse é o modelo de referência atual que está norteando a implementação da logística reversa. O que vem por aí é uma tsunami de contornos assustadores. Nos Estados Unidos, por exemplo, 300 milhões de computadores são jogados fora todos os anos. Apenas 14% tem uma destinação adequada. A maioria vai mesmo para os aterros sanitários. Entre os países emergentes, o Brasil é o principal produtor de resíduo eletrônico. Por isso a necessidade de, no mercado hoje, não ter uma recicladora, ter muitas recicladoras para dar conta de toda essa parafernália de eletroeletrônico que nós consumimos no nosso dia a dia. Então, o reuso tem que ser feito com certeza. O equipamento mais ultrapassado vai para as comunidades para fazer inclusão digital e ele tem que ser usado até o final da sua vida útil. E a reciclagem tem que estar à disposição para todos, para reciclar de forma adequada todos os materiais contidos nesses produtos pós-uso. No próximo bloco, exemplos de solução para o lixo eletrônico. Você vai saber como transformar computadores usados em combustível para a inovação. A gente volta já já.
Se a gente olhar ao nosso redor, com certeza vamos encontrar diversos objetos relacionados à tecnologia. Em casa, na rua, no carro, conquistas importantes que implicam um custo alto, para além do preço. Tem um estudo do PNUMA que diz que o brasileiro gera meio quilo per capita por ano. Se eu fizer uma conta só no município de São Paulo, meio quilo per capita em São Paulo por ano, e chegando nesse volume que é gerado, quer dizer, mesmo que eu triasse 200 toneladas, é praticamente quase nada em cima do volume que está sendo descartado. Então nós temos um problema gravíssimo, que é o eletrônico, urgente, algo precisa ser feito, né? E não é um ou outro que vai fazer, eu entendo que tem que ser todo mundo. O caminho para isso? Conscientização. A boa notícia é que já existem leis para regulamentar a questão. No caso dos resíduos, a legislação adotou dois caminhos, né? Existe, dentro das obrigações dos acordos setoriais, toda a parte de campanhas educativas para que o consumidor faça o descarte de acordo com cada plano, cada acordo setorial. E o governo federal também criou, né, um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho número 5, que é focado especificamente em educação ambiental. Cada município pode estabelecer o seu sistema de coleta seletiva, o seu tipo de separação. E um município pode ter um processo diferente do município vizinho. Então, essa comunicação ela tem que ser focada naquela região, de acordo com o processo que vai ser usado ali. Então, é importante ir nesse detalhe. Existe uma comunicação geral, um nível geral, mas tem especificidades locais que terão que ser atendidas por isso. Pensar em tecnologia é mudar não só o jeito como nos comunicamos, é mudar o jeito como lidamos com o mundo em geral. E isso inclui como lidamos com o lixo. A preocupação com o meio ambiente fez nascer empresas que transformam o lixo eletrônico em matéria-prima para outros produtos. É um trabalho para colaborar com o meio ambiente. Ela pega um produto já que fabricado, após a sua vida útil, ela transforma esse produto em novas matérias-primas para produzir outros bens também consumíveis. Então aqui eles desmontam esses equipamentos todos para separar as placas, a parte de fiação, a parte das carcaças metálicas. Esses materiais já são separados e organizados por tipo para poder seguir para a cadeia de reciclagem. Como aqui, por exemplo, nesses Big Bag, ficam separados por tamanhos e tipos de produtos. Então aqui nós temos a parte das placas de circuito impresso de vários tamanhos, temos os HDs. Então no lixo eletroeletrônico nós temos vários tipos de polímeros. São plásticos diferentes que voltam para a cadeia produtiva em outras recicladoras, voltando a ser cesto de lixos, bancos, peças plásticas, automotivas, enfim, volta para a cadeia produtiva fazer novas peças de polímero. Os HDs, as placas de circuito impresso, elas vão para moagem. Então, ele vem para esse moinho. Nesse moinho, todos os HDs são triturados, eliminando o risco para que saia daqui ou então que se use de qualquer forma a utilização dos dados que contém nessas mídias. Pode ser os próprios HDs retirados das máquinas, como também DVD, CD, fita VHS, enfim, tudo que contém informação. Então passa pela moagem para depois ir para a fabricação do nosso produto. Se reciclar o lixo chamado de tradicional, como embalagens plásticas e de papel, já exigem cuidados especiais, imagine lidar com esses materiais potencialmente perigosos. É preciso saber o que fazer. Bom, agora que falamos dos objetos em si, é hora de destacar um dos componentes mais usados do lixo eletrônico, elas mesmas, as pilhas. Nós somos os únicos no Brasil que reciclamos pilhas e baterias. Por ano a gente recicla em torno de 500 toneladas de pilhas. Mas a tendência é que a gente passe a reciclar o total que se é fabricado e que se é importado dessas pilhas
e que vá para o mercado final, que não vá nada para aterro e muito menos para lixões. Estima-se que só em São Paulo são descartadas 200 milhões de unidades por ano. No mundo todo, o número pode chegar a 10 bilhões. Essas pequenas fontes de energia podem criar grandes problemas. Os elementos químicos que compõem apenas uma pilha são suficientes para poluir um rio inteiro. As pilhas, na verdade, essa mini usina química que se transforma em energia elétrica, né? Ela é composta de produtos químicos e metais, e também alguns metais pesados. Esses metais pesados, dispostos inadequadamente em lixões, no meio do lixo comum, essa fermentação vai fazer com que ela se autodegrade mais rapidamente. Então isso vai fazer com que também esses metais penetrem no solo e vai contaminar as águas subterrâneas e as águas superficiais. Então ela vai acabar atingindo a saúde dos animais e dos homens através do uso direto da água ou através da cadeia alimentar. E as pilhas, elas chegam nas embalagens que os consumidores pós-uso eles colocam, em saquinhos, envelopes, caixinhas. Aí o pessoal faz a separação, já aproveita e faz a separação por tipo de pilhas e depois entra no processo de produção, na moagem, como nós vamos ver a seguir. Então as pilhas lá em cima é colocada dentro do moinho, desce, o exaustor vai sugando toda a poeirinha que vai saindo e leva para o filtro manga para segurar essas partículas. Aí o pó de pilha moído cai aqui, esse é o pó moído que vai para a reação química para produzir o meu produto. E ali faz a separação dos metais e dos filminhos plásticos. Esse pó vem para esses reatores, onde nesses reatores eu dissolvo todos aqueles produtos que contém. Depois de dissolver isso tudo, eu faço uma separação de metais por precipitação. Depois de prensado, a parte líquida escoa para a estação de tratamento de efluente e eu gero aqui uma parte sólida. Depois de tudo isso que vocês viram, as pilhas passando por o processo produtivo, o lixo tecnológico também, nós produzimos aqui os nossos óxidos e nossos sais metálicos. Então pegamos todos os nossos sais, vendemos para o mercado interno e exportamos também para os países da Europa, enfim. E aqui no mercado nacional nós usamos para colorifício cerâmico, de vidro, de refratário. Aqui a ecologia vai além. Todas as etapas do processo são cuidadosamente planejadas, pensando no meio ambiente. Então nós temos todo esse cuidado para com a sustentabilidade e para com a proteção do nosso planeta. Então dá para fazer da maneira correta e é assim que tem que ser feito. Os materiais têm que ser prolongados a sua vida útil para a fabricação de novos materiais, novas matérias-primas e para ter um apelo não só sustentável, como também uma proteção de todo o meio ambiente. Nós todos vamos ganhar muito com tudo isso e principalmente as futuras gerações. No próximo bloco, a cooperativa onde o passado e o futuro se encontram. E mais, o que fazer com aquele celular usado? Você vai saber daqui a pouco aqui no Biosfera. Telefones, celulares e tablets, não tem jeito, eles vieram para ficar. Só no Brasil são 236 milhões de linhas de celular para 190 milhões de pessoas.
Faça as contas, imagine quantas baterias são necessárias para manter tudo isso em funcionamento. A exemplo do que acontece com as pilhas, o cuidado com as baterias desses aparelhos merece um capítulo à parte. Pense bem, cada produto que você usa um dia vai virar lixo, ou não. É aí que entra o espírito moderno. Realmente, o espírito da modernidade está em tudo que a gente faz hoje em dia. Celular, tablet, computador, não tem uma coisa que a gente faça hoje em dia que não esteja ligada à tecnologia. E, por incrível que pareça, se tornou uma questão de opção descartar esse lixo do modo correto ou não. Os materiais que compõem as baterias de celular, especialmente, lítio, níquel-cádmio, são potencialmente perigosos. Se despojados de maneira incorreta, eles podem sim causar muito dano. E é aí que a gente tem a opção clara de fazer esse descarte de maneira correta. Tá vendo, gente? Sempre que for descartar uma bateria de celular, procure fazer do jeito certo. Tanto as operadoras quanto as empresas de tecnologia têm programas que garantem a reciclagem delas. Quando trocar de aparelho, basta acessar os sites para saber onde levar o seu celular velhinho. No centro de São Paulo, uma cooperativa achou um jeito de amenizar o problema. Ela colocou à disposição um galpão inteiro para receber todo tipo de lixo eletrônico. A gente faz gestão de resíduo. O que seria isso? Eu recebo, coleto o lixo eletrônico, eu descaracterizo, desmonto completamente, ou faço inclusão digital, ou vou armazenar para o meu museu. E todo esse processo de gestão de resíduo tem que resultar em benefício ao cooperado associado. O trabalho da Copermit é fundamental nos dias atuais. Com tanto lixo eletrônico sendo produzido diariamente, achar um lugar para a destinação correta desses resíduos não é tarefa fácil. Mas essa história começou sem muitas pretensões. A ideia inicial era montar um museu. A cooperativa veio depois, mas o acervo foi preservado. Olha só as primeiras peças que chegaram. Essa aqui é a réplica do primeiro Apple que veio para o Brasil. Essa vitrola é da época da Segunda Guerra Mundial. O espaço na cooperativa destinado para o museu é pequeno, mas as relíquias são muitas e itinerantes. E o museu faz questão de usar esse importante acervo como ferramenta de troca. A empresa, a escola, a universidade, ou quem quiser que a gente exponha parte desse acervo, a gente leva. Essa exposição itinerante, a gente expõe parte desse acervo que a gente tem aqui. Em contrapartida, o que a gente pede? Uma campanha de coleta de eletrônico, porque é o nosso material, a gente sobrevive dessa reciclagem do eletrônico, né? E que divulgue o nosso trabalho, quer dizer, esse trabalho de formiguinha, de boca a boca, né? A gente está aqui, disponível para a sociedade para fazer reciclagem do eletrônico. Mas é preciso entender a importância da reciclagem e quando reciclar. A gente percebe que está aumentando aos poucos a destinação, ainda mais pelo nosso trabalho, que eu acho que é natural. A gente vem numa crescente lenta, mas eu acredito que é o resultado natural do nosso trabalho, que é aos poucos esse trabalho de formiguinha, de dizer, olha, eu estou aqui, eu estou fazendo, e as pessoas que mandam para a gente o que gostam do trabalho vão multiplicando, né? Então é natural esse aumento. Mas eu posso dizer que muita coisa que é jogada fora, por exemplo, eu não jogaria, eu como pessoa, eu como consumidor não jogaria. Eu acho que aquilo poderia ser mais tempo utilizado, né? Mas isso é de cada um. O assunto é polêmico, mas no mundo onde tecnologia se renova a todo instante, é preciso encontrar o equilíbrio. A gente sabe que os equipamentos mais novos, em termos de qualidade de material, é inferior, embora tecnologicamente sejam mais avançados, como qualidade de material é inferior. Tem consumismo? Tem, né? Mas também tem o outro lado. Se às vezes você não consome, você também não está alimentando o que a gente vive num mundo capitalista, onde as pessoas dependem do salário, da produção. Onde você encontra o equilíbrio, né, do consumo e do gerar renda, do gerar economia. A solução ainda pode estar longe, mas pequenas ações podem fazer a diferença. E a educação das crianças é uma ferramenta indispensável. Como a gente está trabalhando com a reciclagem, a gente está na ponta, então a gente está vivendo diariamente a dificuldade da educação ambiental. Então o que nós fazemos? A gente cria planos de aula, oficinas pedagógicas, do que a gente está enfrentando diariamente, mas a gente tenta traduzir numa linguagem educacional para que o educador, o professor, ele possa pegar esse material e aplicar na sala de aula. Ou seja, replicar o que a gente está aprendendo, trabalhando, para que aquele aluno comece a entender o papel dele na sociedade e quanto que é importante ele participar
dessa cadeia de reciclagem, porque se ele não destinar, se ele não dispor adequadamente o resíduo, a outra ponta, que é a indústria, nunca vai reciclar. Precisa primeiro partir da iniciativa do consumidor em dispor adequadamente, para que toda a cadeia, cada ator no seu papel, fazer o teu trabalho. E aí, o que eu costumo pensar? Poxa, o mínimo que eu posso fazer é usar adequadamente, porque eu tenho um impacto ambiental. Eu devastei. O fato de eu comprar um equipamento eletrônico, eu contribuí com a devastação. Por isso que é importante o trabalho educacional, para que essa nova geração que está aí já venha com isso, né, incutido, né? Essa responsabilidade do resíduo. É cidadania.